E as internacionais são por demais impactantes. A gente chegou a falar sobre isso nos últimos dias e a gente não tem o Acontece falando disso desde a outra semana, mas as eleições no México despertavam bastante interesse, porque tudo acontece num clima de bastante preocupação com a situação político-criminal, segurança, entre outros temas, lá não só na capital do México, mas em todo o país. E a Cláudia Sheinbaum é a eleita presidente do México, uma candidata que vai dar sequência ao que fez López Obrador ou não, hein, Zaidan? Bom, ela foi eleita muito por causa da popularidade do Obrador, não há dúvida, né? Apesar dos gigantescos problemas que o México enfrenta em segurança pública, a popularidade do Obrador é altíssima. E ela disse que sim, inclusive nessa área, porque ele teve de fazer uma mudança, Ronald. Primeiro, quando ele chegou ao poder, ele disse, olha, nós vamos substituir os balaços pelos abraços, né? E ele não estava se referindo a abraços em integrantes dos cartéis gigantescos e poderosos, cartéis de droga do México, mas nas crianças que são arregimentadas, são recrutadas pelo crime organizado, e acontece isso também no Brasil, não é? Muitas vezes é a alternativa que elas enxergam como a mais atraente, porque são muito pobres, a vida não oferece muitas perspectivas materiais, há problemas sociais pesados no México, na área da educação, de emprego. E então o crime organizado acaba sendo algo atraente ali para o adolescente. Então esse abraço que o Obrador disse que o Estado mexicano precisava dar perspectiva para essas crianças, né? E ao mesmo tempo ele moveu o centro do combate ao narcotráfico, que ficava com a polícia, como é normal, como é natural. Só que a corrupção atingiu em tal nível as corporações policiais municipais e estaduais no México, os caras começaram a trabalhar para os cartéis, ganhando muito dinheiro, não é? Sem deixar a polícia. Mas, obviamente, como policiais, facilitando o trabalho dos quartéis, dos cartéis. E ele levou, então, para os quartéis militares a incumbência de combater o crime organizado. Passou para o Exército. Imaginando que, claro, haveria também episódios de corrupção, mas não algo sistêmico, como aconteceu com a polícia mexicana. Então, hoje, as Forças Armadas mexicanas, elas estão no centro do combate ao narcotráfico. E cá entre nós, ainda com resultados muito tímidos. Porque, logo depois da fronteira, logo depois do Rio Grande, está o maior mercado consumidor. Então, o consumo nos Estados Unidos é uma garantia de que os cartéis têm mercado. Tem mercado e eles conseguem driblar com muita facilidade as barreiras que os Estados Unidos tentam colocar ali, não só para impedir a entrada de imigrantes, mas também de drogas, etc. Driblam facilmente, inclusive utilizando o oceano e tal. E estão cada vez mais ricos, poderosos, viraram organizações transnacionais, têm ligações, inclusive, com grupos brasileiros, com grupos... No caso do Equador, nem são ligações. Os grupos equatorianos são filiais dos cartéis mexicanos. O México domina o tráfico de drogas no Equador, para se ter uma ideia. Então o problema é muito grande. Morreram, eu vi dois números, 37 e 38 candidatos municipais nesta eleição, assassinados pelo crime organizado. Algumas sessões, que eles chamam de cacilhas, né, não foram nem abertas, porque havia risco de que passassem lá atirando, jogando bombas, coisas do gênero. Então ela terá de enfrentar esse problema. Ela disse que continuará com a mesma tática do Obrador, ou seja, usando as Forças Armadas. E, ao mesmo tempo, o que se espera é que ela mantenha a soberania que o Obrador alcançou em política internacional. Ele não aceitou seguir os Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Ele determinou a assinatura do embaixador mexicano no Tribunal Penal Internacional a favor da petição da África do Sul para que Israel seja
condenado por prática de genocídio contra os palestinos em Gaza. Então ele tem uma postura independente, soberana. Veremos se ela conseguirá manter. Ela é uma cientista respeitada, fez trabalhos para a ONU em assuntos climáticos, né, uma especialista nesse assunto. E esse é um dos problemas que ela vai enfrentar. Nessa área ela tem um domínio intelectual que poucos têm no mundo. Ela é uma das cientistas mais respeitadas nessa área, a Sheinbaum. Agora, por outro lado, ela tem de fazer muitas revisões das relações com os Estados Unidos. Inclusive, o quanto os Estados Unidos alimentam, por diversos canais, o crime organizado no México. De que maneira... Esse é um ponto central. Como é que os Estados Unidos não poupam esforços de participar, opinar, mostrar a tendência do que é melhor para eles em qualquer eleição, em qualquer lugar que lhes interesse? Como foi o posicionamento ao longo desse período de prévio, principalmente o mais próximo da eleição, Zaidan? Silencioso, né? Silencioso. Os Estados Unidos resolveram adotar a política do produzir o mais próximo possível do nosso consumidor. Isso inclui o México, ali dentro do alcance da nova NAFTA, né? Então isso inclui o México, o Canadá também, e inclusive ela parece gostar da ideia, né, de voltar a ter investimento americano em produção, o que seria um deslocamento do capital investido na produção na China. Esse é um dos pontos da política econômica e industrial do Biden, que a produção se dê de novo nos Estados Unidos ou nos países próximos, principalmente no México, onde a mão de obra é muito mais barata do que nos Estados Unidos. Nós já citamos aqui o caso de uma empresa que pagava $20 por dia para os seus funcionários nos Estados Unidos e foi pagar $2 no México, né? Então a diferença é muito grande. Então produzir no México é algo que interessa aos industriais americanos. Mas ela tem de tomar muito cuidado, né, para que isso não seja uma absorção do México na sua política internacional, para que ele não se torne tão dependente economicamente que fique na esteira dos Estados Unidos em política internacional. E é claro, é sempre uma relação tensa, né? É bom lembrar que metade do território do México foi roubado pelos Estados Unidos, inclusive as terras mais férteis do México, Califórnia, Texas, isso tudo era México. Então, sempre há um ressentimento nas relações bilaterais. Mas, pelo menos na campanha, a Sheinbaum se mostrou, digamos, mais amistosa do que o Obrador. O Obrador, ele dispara a metralhadora, disparou em direção ao Milei, já disparou várias vezes em direção aos Estados Unidos, ao Trump, depois ao Biden. Ele ficou 6 anos no poder, né, porque lá o mandato é de 6 anos, desde 2018, e esse vai ser o mandato dela. Detalhe, o Morena, que é o partido... É hoje uma coligação de 3 partidos, inclusive o Morena, mas essa coligação terá uma folgada maioria no parlamento. A Câmara do México tem 500 parlamentares, né? Eles vão conseguir mais de 350 cadeiras. E no Senado são 128, depois da reforma, né? São 128 cadeiras, e eles terão mais de 80. Então, folga para passar coisas no Congresso ela terá. Claro que o mandato na Câmara, por exemplo, não é tão longo quanto o dela. São 3 anos, metade do mandato presidencial, Ronald.